um percurso de importância na história do Maranhão. Do outro lado fica o estado do Piauí. Atravessando o rio Parnaíba, estamos no Mocambinho, povoado do Maranhão. Exatamente neste ponto funcionou um dos portos mais importantes da região no século passado. A importação e exportação de produtos geraram muita riqueza por aqui. Estamos no final do período de estiagem. As águas com nível mais baixo fizeram surgir este ano muitos bancos de areia. A vegetação que ajuda a proteger as margens já é pouca. Boa parte do rio está assoreada. Neste trecho, o Parnaíba não mostra mais a mesma exuberância de 5 anos atrás. No ano 2000, o repórter Mirante esteve aqui para contar um pouco da história de um lugar que viveu tempos de apogeu às margens do Parnaíba. Grandes embarcações atracavam neste trecho para comercializar produtos. Durante a nossa visita, seu Raimundo Almeida lembrava dos barcos que faziam a importação e a exportação de mercadorias. Dessa era tudo. Era compra de gênero, era embarque de gênero, era tecido, avarejo, era aquela rocha bonita, tinha aquele gaiola, chamava os gaiolas, os vapores que desse rio, viu? Nós tínhamos, o Parnaíba era um vapor grande, chamava vapor, era um rebocador grande a motor. Tinha o Parnaíba, tinha o Santa Cruz, não era vapor, Mancha tinha várias, hoje não tem mais. Não tem mais e dificilmente voltará a ter. O Parnaíba não é mais trafegável neste trecho. A decadência do comércio também fez com que este pedaço do Maranhão passasse a viver no isolamento. 5 anos depois da nossa primeira vinda ao Mocambinho, reencontramos seu Raimundo Almeida, prestes a completar 100 anos. Ele já não pode mais chegar à beira do rio, porque a margem está bem mais distante do que 5 anos atrás. Seu Raimundo Almeida mantém na memória um rio generoso, que em muitas idas e vindas de embarcações ajudou o povoado a prosperar na economia. Tinha lá em cima, a fábrica de arroz. Tinha campo agrícola, nós tínhamos trator de esteira, trator agrícola, caminhão, tudo nós tínhamos aqui. Nem fartura, muito menos herança de riqueza. A decadência deixou uma vida difícil para os que hoje vivem em Mocambinho. Com um balde cheio de mangas, Dona Maria vai garantir alimento para a família. Quando eu lá em casa, na hora do almoço, o menino para ir para a escola, já que eu não quero almoçar não, que eu fui banhar, eu levei 3 mangas e comi, eu não quero almoçar, só quando eu chegar da escola. A força do rio Parnaíba arrasou com sonhos em Mocambinho. Do sonho de Dona Antônia não restou nem mesmo o alicerce. Tudo se perdeu no meio da velha casa, herança deixada pelos pais dela. Aqui tem até coisa aqui, como eu disse, cimento, ali para ligar telha para ali, qual tem de palha com forno, fogão. Por causa das enchentes do Parnaíba, muitos moradores foram obrigados a se mudar de Mocambinho. Muita gente do Mocambinho que foi se embora aqui, que não é. Mas é como se diz, vão saindo e outros chegando. E o Mocambinho está grande, daquele jeito, como você vê ali. Aqui é o época que ficou sem casa, ficou sem morador. Não, toda a vida ficou assim, com esse povo aqui. O povo subiu lá, mas ficando assim daqui todo o tempo. Esse velho aqui que está dando a propriedade do meu, ele nunca saiu. Ele saiu agora, pelo menos no ano passado, que tem uma enchente grande. E aí ele botou para fora o povo tudinho e ele foi para lá. E a gente veio e fez a casa, formou essa casa aí e ele voltou de novo para cá. Às margens do rio Parnaíba, o tempo deixou muitas lembranças. Ficaram planos de uma vida melhor. A história de Buriti de Maceió, uma cidade cheia de mistérios e lembranças. A seguir, moradores da região dão lição de cidadania e lutam para descobrir a verdadeira origem da cidade. Fevereiro é mês de festa.
festa. E a mega liquidação das Óticas Diniz está em todas as lojas com promoções para você sair pulando de alegria. Preste atenção nesta oferta. Óculos completo com armação em metal, apenas R$10. Você não ouviu errado. Seu óculos completo com armação em metal, apenas R$10. Assim fica muito fácil, não perca essa chance. Mega liquidação das Óticas Diniz. Tudo para deixar você muito mais feliz. Você vai pular de alegria no baile do Fofão. Dia 18, a partir das 9 da noite no Ípero. Shows com as bandas Sabor do Pecado e Máquina do Tempo, revivendo a temporada dos grandes carnavais. Participação do Bicho Terra e da... Quem realmente foi Inácia Vaz? Essa é uma pergunta ainda sem resposta certa. Os poucos registros que existem são baseados em conversas com os mais antigos. Há muita dúvida quanto à história do Buriti. Há um ponto de interrogação, nós não sabemos se Inácia Vaz foi portuguesa, foi indígena ou foi africana. Porque eles, na geração da época, não deixaram nada escrito. Só as pessoas mais velhas que terminavam conversando. No caso, a minha avó, criança, eu era muito curiosa, né? Mas eu já encontrei ela em estado já de andando de bastão. E ela falava muito. Nessa época eu era um pouco mais magra, tinha as perninhas grossas. E ela dizia que queria que eu fosse igual a Inácia. Porque ela era ela não chamava negra, chamava nega. Uma nega muito bonita, cintura de violão. Eu disse, vovó, e como era a Inácia? Ela disse, andava muito bem arrumada, os lábios eram grossos e era morena como você, né? Daí eu fui ficando curiosa e fui passando meus alunos para ver se eles pesquisavam sobre a Inácia, perguntava às pessoas mais velhas. Na tentativa de desvendar o passado, a professora Maria das Dores fez várias pesquisas, tentou descobrir a verdadeira história de Inácia Vaz. Que tinha um professor João de Deus de História, ele organizou um projeto, colocou para a turma toda fazer a pesquisa e ficou no anonimato. Não houve uma preocupação. Eu, pelo menos, procuro buscar essa história para mim me identificar, porque eu acho Buriti as pessoas sem saber das suas raízes. Quando nossa equipe visitou Buriti de Inácia Vaz pela primeira vez, nós conhecemos seu Manuel. Na época ele mostrava folhas em branco, onde planejava escrever o primeiro registro em livro sobre o município. Quero só mostrar ao povo o que é a nossa cidade, o que foi no passado e como está sendo agora, né? Desta vez, encontramos seu Manuel vasculhando escombros do passado, nas ruínas da velha usina elétrica de Buriti de Inácia Vaz, relembrando o tempo em que a energia tinha horas contadas. A primeira usina elétrica que foi instalada nesta casa aqui foi em 1944. Aí com isso melhorou mais a vida da cidade, o povo comprou rádio para ouvir. A luz só funcionava de 18 a 22 horas. Era só à noite, de 6 até as 10. Quando faltava 10 minutos para 10, a luz ia morrendo assim, né? Aí naquela hora, porra, saber, só tinha 10 minutos. Aí a mulher cuidava de lamparina para que quisesse ficar no claro, né? Aí só no outro dia, de 6 horas em diante. Né? Sobre o livro que há 5 anos ele tanto queria escrever, tenho notado que a maioria do povo do Buriti, o povo buritiense não conhece como o Buriti foi fundado, como se desenvolveu e como é atualmente. Então, ele vai ser distribuído para os diretores de estabelecimento, para as professoras e demais pessoas que desejarem conhecer mais um pouco da história do Buriti. Inácia Vaz teria produzido aqui açúcar, rapadura, aguardente. A cidade prosperou durante algumas décadas, mas depois também conheceu a decadência. Buriti de Inácia Vaz tem atualmente 25 mil moradores, de acordo com o último censo do IBGE. Para eles, na história do município, Inácia Vaz ainda é um capítulo cheio de mistérios. Quando morou aqui, ela teria a imagem de uma santa que acabou perdida depois que a senhora, dona de engenhos, desapareceu.
Nossa Senhora de Santana virou a padroeira da cidade. Os moradores se apegaram à santa e na igreja, todos os dias, diante do altar, os devotos imploram por graças. Rezam, agradecem e pedem a Santa Milagrosa para proteger as belezas e preservar a história desse lugar. A lembrança de um tempo de prosperidade, a vida simples dos moradores da região, os investimentos nas plantações de soja onde a economia vingou no século XIX, a prosperidade era movida a engenhos de cana-de-açúcar. Mas essa cidade também conheceu a decadência. A riqueza que um dia existiu, hoje é apenas parte das lembranças do município de Buriti de Inácia Vaz. Na comunidade de poucas casas, a vida é sem fartura. As famílias são humildes. É uma gente de muita simplicidade, mas que sonha com um futuro melhor. E esse futuro tem cor. A cor das lavouras, das grandes plantações. Às margens da estrada que leva ao município a Campos Verdes, a produção vinda. Os investimentos chegam com grandes agricultores, com o cultivo da soja. A região é o mais novo polo agrícola do Maranhão. Prosperidade na terra. Mas o que é semeado aqui ainda não significa colheita para os moradores de Buriti de Inácia Vaz. Como falta mão de obra qualificada na região, as fazendas pouco empregam os moradores dos municípios onde estão instaladas. Há muitas pedras no caminho até o progresso. 14 anos, corpo curvado debaixo do sol forte, o dia inteiro catando pedras. O garoto José sente bem o peso desse trabalho. Tomo café, sai 11 horas, então. Aí passa o dia inteiro juntando pedra. É. Você gosta? Eu gosto, né? Ajudar meu pai. É um trabalho pesado, você acha? É, pesado. Com essa pessoa que aguenta. Quando chega no final do dia, você está muito cansado? Tá. Doído. O olhar é distante na imensidão da fazenda que produz soja. José sabe que não é apenas a cerca de arame que o separa desse campo de trabalho. Ele pensa em seguir outra direção. Amontoar pedras não significa tropeçar no sonho de ajudar a família. Eu fui trabalhar e ajudar meus pais. Né? Você tem um sonho? Eu sou motorista, levar uma pessoa para o hospital. A mão de obra da região, que não é aproveitada nas fazendas de soja, serve para outro trabalho, bem mais pesado, onde a mata está virando cinza. E as queimadas destroem quase tudo. A serra elétrica é impiedosa com a natureza. Árvores centenárias, em poucos segundos, viram pedacinhos de madeira. A mata vira montes de troncos e galhos. Nessa cadeia industrial, lavradores estão trocando a enxada pela carvoaria. Esta tem 46 fornos e 16 funcionários, todos com carteira de trabalho assinada. Em vez da lida na roça, eles têm que produzir carvão. E dizem que a dureza do serviço é compensada pelo salário certo no final do mês. Hoje nós temos essas coisas tudo de casa, né? O que você já comprou para dentro de casa? Eu comprei uma televisão, comprei um som, pega 3 CD e outras coisinhas de casa. Tá vivendo melhor? Melhor, 1000 vezes.
quando eu tirava a roça, né? Quando era na roça só ficava mais difícil? É, ficava difícil, porque aí o que a gente arranjava só era pra comprar alguma coisa pra comer, né? Agora não, agora tá menor, tá 10%. Tô feliz, eu comecei a tirar carvão, hoje eu tô nessa profissão aqui. Eu sou carbonizador. Tem uma profissão? Tem uma profissão. Essas carvoarias produzem carvão para abastecer fornos de usinas de ferro e aço instaladas em São Luís. Um dos fornos trabalha João Gabriel. Com o emprego, ele pôs fim ao desespero de passar dias com fome. O choro é de alívio. Eu estava comendo, puxei do pouco, comer palmito, porque eu não te amei. É o testemunho de uma vida que vai da simplicidade à riqueza, vida cheia de contrastes. Uma realidade que assusta esta professora. Ela fez uma pesquisa sobre a implantação do polo de soja e de outras empresas na região. Foi a algumas fazendas, ouviu trabalhadores e patrões. O resultado que viu causa um lamento. O progresso está aqui, mas não traz nenhum benefício para a comunidade. Não traz. Porque quem trabalha lá, daqui da comunidade, apenas cozinheiras, alguns pegando pedras e raízes no meio da depois, mas assim, mesmo no serviço que dá dinheiro mesmo, não tem ninguém. Isso é devido à falta de mão de obra especializada, né? Nós não temos qualificação, nossos jovens não têm assim, a qualificação adequada para trabalhar nessas empresas. Então, como eles podem contratar? Apenas como cozinheiros, alguns pegando pedras, raízes. Então, eu acho que isso preocupa muito todos os moradores da cidade com isso, porque o desenvolvimento está às nossas portas e não está dando nada para nós. E fora a devastação, né? A devastação que está intensa. Eles têm uma conversa muito bonita, eles explicam umas coisas, mas eu acredito que na realidade não é daquilo. O passeio pelo povoado de Santa Cruz. A seguir, o lugar que guarda relíquias da época do Império preservadas há quase 2 séculos. Um tesouro preservado por quase 2 séculos. No alto, a Casa Grande. Esta é a Fazenda Santa Cruz. Um lugar cheio de histórias e muitas lembranças. Está com quase 200 anos, né, de fase de hereditariedade da família, como tem a placa lá na frente. E é só mesmo, puro gostar, puro amar mesmo. Tentar preservar o que ele e meu pai, que era o que mais gostava mesmo, que mais amava mesmo. Isso aqui era nasceu e queria morrer aqui. Se quisesse dormir em paz, quando ele morresse onde fosse, enterrasse aqui. Foi enterrado aqui. Foi enterrado lá na frente. Santa Cruz, no município de Buriti de Inaciabás, é a herança de um tempo de apogeu. De uma época em que o Maranhão conheceu a riqueza com a produção que saía dos engenhos. Quando estivemos aqui há 5 anos, a Fazenda Santa Cruz tinha em vários cantos marcas deixadas pelo tempo. Um tempo que se conta devagar, que leva ao passado. Em vários cômodos da casa, nos objetos de valor, nas peças sagradas que estavam na capela. Na escrivaninha, agora estão alguns objetos pessoais do antigo dono da fazenda. Isso aqui é o prolongamento de tudo.
A gente entra, a primeira coisa que tem na cabeça da gente é a imagem do Pai da gente. Você entra aqui, começa lá por baixo, você já sobe no carro, tem lá de lado, de olhando. Uma obra foi iniciada para recuperar esse patrimônio. Algumas dessas heranças preservadas por quase 2 séculos aqui na Fazenda Santa Cruz, agora são protegidas por lei. Esse tesouro do Maranhão foi tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual. A gente teve que fazer muito de alguns bens para angariar recursos para poder recuperar tudo. Não tem nenhum incentivo de nenhum órgão público, nem estadual, nem federal, nem municipal. Apesar de ser tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual, foi procurado inúmeras vezes para que fosse mostrado a atual situação que se encontrava do prédio em si. Eles não retribuíram em nada, nem assistência técnica, nem financeira, coisa nenhuma. Aí tivemos que parar para pensar no dia 12 de fevereiro de 2005, que era aniversário de morte do meu pai. A gente se reuniu aqui dentro da casa, ela mesmo tendo demolida, e chegamos à conclusão que tinha que recuperar. E começando no dia 16 de agosto de 2005, já estava do jeito que está hoje. O tombamento pelo Patrimônio Histórico Estadual ajuda a garantir a preservação de características originais da Fazenda Santa Cruz. Na fazenda ainda restam peças do antigo maquinário. O fim do engenho não significou o fim da Santa Cruz. Muitos negros descendentes de escravos tiveram coragem para ficar e aqui escreveram uma história de resistência. A Fazenda Santa Cruz foi fundada no ano de 1812. Naquela época, o Brasil ainda vivia um regime de escravidão. Muitos dos descendentes de negros que trabalharam e ajudaram a erguer a propriedade permaneceram nas casas que ficam em volta da Casa Grande. Todos eles vivem cheios de lembranças e contam histórias guardadas na memória. Eles trabalhavam muito. É tipo escravo, né? Ele falava também que eles comiam, o almoço deles era milho cozido com o quê? Com carne de porco, tocinho de porco, essas coisas assim, com feijão. E eles davam comer assim, que eles davam 2 pedaços de carne para cada um, de manhã com farinha, e à tarde eles davam feijão com arroz. É como se os antepassados permanecessem vivos em cada palavra, nas experiências entre negros e brancos que nunca vão ser esquecidas. E trabalhava boicando nesses matos danados, derrubando machado. Era pesado o serviço. E tinha vezes que nós trabalhávamos nos campos arrancando toco como trator. Nós arrancávamos muito toco. Nós arrancávamos campo deles, mostro conto de toco, de chibanca. Arrancando por baixo, eu arranquei muito. É difícil. Tinha vezes que dava agonia. Só não dava, nunca eu dei porque sempre fui mais forte, mas tinha vezes que a chibanca caía no chão. Os costumes, a vida sem direito a regalias, pouco mudou por aqui. As casas ainda são de taipa. As famílias de negros se mantêm unidas pelas tradições, pela resistência. Só no final de 2005, a energia elétrica chegou à comunidade de Santa Cruz. Agora que conseguem ter luz dentro de casa, eles estão cheios de planos. O que você acha que vai mudar com a energia? Vai mudar alguma coisa. Você está pensando em comprar algum aparelho para botar dentro de casa? Estou pensando em comprar uma geladeira agora, porque para nosso povo aqui, em primeiro lugar, é a geladeira, né? Aí, segundo, a televisão. Na Santa Cruz estão a riqueza e as testemunhas do tempo. A vida é de resistência entre o passado e o presente de muita história.